vamos, nosso cantinho da leitura, prepare-se para se enternecer com Emmanuel. Nós vamos ler o Emmanuel numa sequência, a sequência que ele inspirou a composição do livro, desse e de todos os livros de mensagem dele. Quando nós abrimos um livro de mensagem do Emmanuel ao acaso, aquele texto nos impacta de certa maneira. Mas às vezes parece que não atingiu o que nossa necessidade naquele momento. Então, se nós lermos o texto seguinte, o seguinte, pelo menos uns 3 ou 4, nós vamos perceber que obtivemos a nossa resposta. O ideal de Emmanuel é ser lido numa sequência. Parece que há uma sequência psicológica aí. E então, quando conseguimos ler o livro de mensagens na sua inteireza, algo na alquimia da nossa mente se modifica para melhor. Então, em podendo, nesse momento nós vamos ler na sequência. Que é assim que eu recomendo que seja lido Emmanuel. Não ficarmos pegando um texto aqui, outro ali. É bom, mas assim é melhor. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos para o nosso primeiro texto. Segue-me. E ele seguiu. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. Marcos, capítulo 2, 14. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas perseguições e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Esses discos aqui são aqueles discos de vinil daquele tempo, 1970, disco de vinil. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta
a ti mesmo, se estás seguindo a Jesus, ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, levantar. Porque Jesus aguarda de nós suor. Jesus não quer o nosso dinheiro. Jesus é o governador do planeta. Jesus quer o nosso esforço. Jesus deseja do cristão atual que abandone o conforto da civilização. Porque na atualidade, o grande vilão do espírito é o conforto. Imaginemos século passado, século XX, quando esse texto foi escrito. E agora, com muito mais conforto ainda, em que estamos sempre comodamente sentados em nossas poltronas, preocupados com o que haveremos de fazer para mimar ainda mais esse nosso corpo que nos escraviza. Então, servir com Jesus demanda esforço, demanda levantar, demanda trabalho no bem, porque a implantação do reino de Jesus na terra se dará através da experiência que realizarmos com os nossos irmãos de caminhada. Sejam aqueles que estão no trabalho conosco, na casa espírita, nos nossos lares, muitas vezes sofrendo a incompreensão dos mais próximos, mas especialmente com os filhos do Calvário. Eles são os bem-amados de Jesus. Então, a experiência com Jesus haverá de ser sempre aquela de atendermos os nossos irmãos em humanidade nas suas necessidades mais evidentes para nós e as necessidades dos nossos irmãos que chegam em busca de um alento, em busca de uma palavra amiga, mas principalmente com fome e com sede, com fome de comida, com sede de água. Então, Jesus nos convoca ao trabalho, dizendo sempre assim para nós: o meu Pai, Ele trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, levantar e seguir a Jesus.